Olá, pessoal, tudo bem? Na aula passada, a gente já começou a ver um pouquinho de como que a gente pode calcular a derivada de uma função, né, principalmente de funções elementares, como as funções trigonométricas e as funções polinomiais. Hoje, nós vamos estar vendo como que a gente pode calcular a derivada de produto e quociente de funções. Vamos lá? Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre algumas regras de derivação de funções. Para começar, nós vamos ver aqui o primeiro teorema, que diz que se a gente tem duas funções, f e g deriváveis em P e C uma constante real, então, a soma, quando a gente faz a derivada da soma de uma função, é a soma das derivadas. Quando a gente multiplica por uma constante, é a mesma coisa. Então, a derivada de uma constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função. E, por fim, aqui, o produto entre duas funções. Então, quando a gente tem a derivada do produto, aí já não é tão simples. Não é só a gente aplicar a derivada nas duas funções e fazer o produto. A gente tem essa regrinha. Essa regrinha a gente pega a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Tá? Então, essa é a regra do produto para a derivada de função. A gente vai ver aqui alguns exemplos onde a gente vai aplicar essas três categorias de funções. Então, aqui nesse primeiro exemplo, a gente tem uma soma de duas funções polinomiais. Então, eu tenho 5x à quarta mais 3x ao quadrado. Eu conheço a derivada das duas funções, então vou calcular a derivada de cada uma delas e somar. Então, lembrando, a derivada do 5x à quarta, o 4 aqui cai, então a gente fica com 20x ao cubo, né? Porque é 4 menos 1. A mesma coisa acontece no 3x quadrado. Então, o 2 cai, eu fico com 6x, né? 2 menos 1 é 1, então fica o próprio 6x. Aqui um outro exemplo também de soma de funções, né? A derivada da soma. Então, mais uma vez, polinomial aqui, o 7 ele vai cair. 7 vezes 2, 14. E aqui eu vou ficar com 6, que é 7 menos 1. Mais a derivada do cosseno, né? A derivada do cosseno é menos seno. Então, o meu sinal aqui fica negativo, seno de x. Então, é bem simples. Na questão das regras de derivação que envolve soma, é só a gente calcular a derivada separadamente da função e depois somar. Aqui a gente já tem um exemplo onde a gente vai calcular o produto. Então, eu tenho a função x² mais 1 com a função exponencial de x, tá? Então, eu vou chamar essa primeira função aqui de f e vou chamar a segunda de g. E aí, qual que é a regrinha? É a derivada da f vezes a g. Então, eu derivo o x² mais 1, que eu obtenho 2x, né? Porque a derivada de 1 é 0. E multiplico pela g, que é a exponencial. Então, eu derivei a primeira função, que é o x² mais 1, e multipliquei pela segunda, não fiz nada com a segunda. Aí eu coloco uma soma. Aí agora eu conservo a primeira, então fica x² mais 1 aqui, que é a primeira, vezes a derivada da segunda. E aí lembrando que a derivada do exponencial é o próprio exponencial. Tá? Então é bem simples de aplicar a regrinha do produto. Aqui tem um exemplo onde a gente envolve tanto soma quanto produto. Então, eu tenho aqui uma soma e aqui eu tenho um produto. Então, primeiro eu vou calcular a derivada do seno e vou somar com a derivada do 2x mais 1 vezes o cosseno, que aí vai ser um produto, né? Então, a derivada do seno, cosseno, só coloco ela aqui. Soma, né, que é essa soma aqui de cima. Aqui eu vou aplicar a regra do produto. Então, eu vou chamar o 2x mais 1 de f e o cosseno de g. Então, eu tenho a derivada da f, que é 2, vezes a g. Tá aqui. Aí, mais a f vezes a g. A f, 2x mais 1, vezes a derivada da g. A derivada da g é menos seno. Então, por isso que aqui ó, surgiu esse menos, tá? A regrinha do produto é mais. Mas como a derivada do cosseno é menos seno,
esse menos que estava multiplicando aqui, esse menos 1 que estava multiplicando aqui, a gente só jogou ele aqui para frente, tá? Então, é bem simples, só lembrar da regrinha e aplicar em cima daquelas derivadas que a gente já viu na aula passada. E aí tem um segundo teorema. Esse teorema 2, ele diz que se f e g forem deriváveis em P e g de P for diferente de zero, então a gente tem uma regrinha para o quociente. Né? Mais uma vez, assim como o produto, não é só calcular a derivada da de cima e dividir pela derivada da de baixo. A gente tem uma regrinha, que é bem parecida com a regrinha do produto. Então, a gente tem aqui o quociente f por g, e a regra é a derivada da f vezes a g menos a f vezes a derivada da g. Essa parte aqui se assemelha muito com a regra do produto, a não ser pelo sinal, que nesse caso aqui é negativo e no produto é positivo. E aí a gente tem um acréscimo que a gente divide pela g ao quadrado, tá? Então é mais uma regrinha que a gente tem que lembrar, mas ela é bem simples de ser aplicada. A gente vai ver alguns exemplos de como a gente pode aplicar. Aqui tem o primeiro exemplo. Então, eu tenho um quociente, 2x mais 1, por x quadrado menos 1. Então, eu vou chamar a minha função aqui de cima de f e a de baixo de g. Então, eu vou fazer a derivada da f vezes a g, a derivada da f é 2, e vou multiplicar pela g. Certo? Menos a f, então agora eu copio a f, e derivo a g. Então, a derivada de x quadrado menos 1 é 2x, que a derivada do 1 é 0. E aqui eu divido pela g ao quadrado. Então, eu fico com x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Tá? Então, aqui só mostrando aquilo que eu acabei de escrever para vocês. E aqui eu posso fazer, né, distributiva, arrumar tudo bonitinho e simplificar ela dessa maneira. Né? Então, a gente fez a distributiva, somou, subtraiu, né, os termos que tinham com potências iguais e resumiu, né, reescreveu, simplificando a derivada da função. Aí aqui mais um exemplo. Nesse caso, a gente tem um misto de quociente com produto. E soma, né? Mas aqui em cima, ó, a gente tem uma soma, aqui embaixo, ó, a gente tem um produto. E tudo isso daqui é um quociente, tá? Então, a gente vai aplicar a regra do quociente e a regra do produto. Então, vamos fazer, ó, aqui em cima é a nossa f e aqui é a nossa g. Vamos começar com o quociente. Então, é a derivada da de cima, né, da f, derivada de x é 1. Vezes a função de baixo. Então, a gente conserva a função de baixo. Sempre a gente deriva uma e conserva a outra, tanto na regra do produto quanto na regra do quociente. Então, eu só copio x, ln de x. Menos, aqui eu conservo a de cima e derivo a de baixo. E aí, para eu derivar de baixo, é um produto. Então, eu vou aplicar aquela regrinha do produto. A derivada da primeira, então, essa é a primeira, essa é a segunda. Então, a derivada do x é o próprio 1, vezes a segunda, que é o ln de x. Então, fica só ln de x. Mais a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda. A derivada da ln de x é 1 sobre x. E aqui a gente vai dividir pela segunda ao quadrado. Lembrando que aqui, ó, eu tenho um produto, então x dividido por x é igual a 1. Posso simplificar para 1. Então, aqui, só colocando de uma maneira mais legível o que eu acabei de escrever. Aqui, como eu falei, a gente tem x dividido por x e ficou igual a 1. Aí, aqui só eu tenho ln de x menos x ln de x e fico, então, com x mais ln de x mais 1, dividido por x ln de x ao quadrado. E aí, só distribuir a potência ali ao quadrado. Então, assim, ficou um pouquinho mais extenso, mas é só a gente aplicar na regrinha certinho aquelas funções que a gente já tem a derivada, que a gente já sabe derivar, né? Logaritmo, exponencial,
função trigonométrica e função polinomial. Então, é só a gente lembrar das regrinhas, né? A gente vai usar muito, tanto a regra do produto quanto a regra do quociente, tá? Então, bom a gente praticar, fazer bastante exercício para lembrar bem. E aí a gente pode falar agora de derivada de ordem superior. O que seria isso? É quando a gente calcula várias vezes a derivada de uma função. Então, eu calculo a primeira derivada, aí, quando eu calculo a derivada dessa derivada, estou calculando a segunda derivada. Mais uma vez, a terceira derivada, e assim sucessivamente, tá? Então, tem um exemplo aqui da função f de x, igual a 2x ao cubo mais 2x mais 1. Calculei a derivada dessa função. O 3 caiu aqui, eu fiquei com 6x e 6x quadrado, né? 3 menos 1, 2. A derivada do 2x, 2, e a derivada do 1 é 0. E aí, se eu quiser derivar de novo essa função, eu coloco aqui, ó. Então, f duas linhas. Eu estou derivando a função f pela segunda vez. Não quer dizer que eu vou lá pegar ela e derivar de novo, que aí vai dar a mesma coisa da primeira. Eu vou pegar o resultado da primeira derivada e derivar de novo. Então, aqui, cai o 2, eu fico com 12x. A derivada do 2 é 0. E se eu quiser derivar mais uma vez? Aí eu tenho a terceira derivada. Derivada do 12x, 12. Tá? Um outro exemplo, aqui é a função cosseno. Eu derivo a função cosseno de x, ela me retorna menos seno de x. Quando eu derivo mais uma vez, eu fico com menos cosseno de x, né? Porque a derivada do seno é cosseno, então a derivada do menos seno é menos cosseno. E aí eu derivo mais uma vez, eu fico com o seno. Se eu derivasse mais uma vez, uma quarta vez, eu voltava aqui, ó, eu voltaria aqui para o cosseno. Então, sempre vai ter essa... Vai ser cíclico, né? Cosseno menos cosseno, seno, aí volta no cosseno de novo. Vai ter sempre essa sequência. E mais uma coisa que a gente pode falar sobre derivada é algumas notações diferentes para derivada. Quando eu falei de taxa de variação, a gente já viu assim meio por cima essa notação, que é a notação dada por Leibniz. Então, se a gente tem uma y, né, a função y igual a f de x, quando eu escrevo dy de x, isso é a mesma coisa que estar calculando a derivada da função f em x. Tá? Então, é só uma notação diferente para a derivada. E aí, então, se eu quero calcular, por exemplo, o d dx dessa função aqui, quer dizer que eu quero calcular a derivada em x dessa função. Ah, mas por que eu tenho que indicar que é em x? Né? Porque aqui a gente está trabalhando com funções de uma variável só. Mas a gente vai ver, né, mais para frente, no cálculo 2 ou 3, vocês vão ver que a gente pode trabalhar com funções com mais de uma variável. E aí você tem que determinar em qual variável você está querendo derivar. Então, eu vou derivar aqui, mesma coisa, cai o 4, 4x ao cubo, a derivada da exponencial é ela mesma. E quando a gente está falando dessa notação de Leibniz para a derivada de ordem superior, como que a gente escreve, né? Já que a gente não tem lá as linhazinhas para colocar F', F2'. Dessa maneira, ó. Isso daqui indica que eu estou derivando duas vezes em relação a x. Aqui indica que eu estou derivando y 3 vezes em relação a x. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, se eu tenho y igual a x à quarta mais exponencial, e estou querendo calcular aqui, ó, essa segunda derivada de y em relação a x, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou calcular a primeira em x, e o resultado eu vou calcular de novo em x. Então, eu vou derivar a primeira vez em x, né, o meu 4 cai, como a gente já viu, 4x ao cubo mais exponencial, e aí eu derivo mais uma vez, o 3 cai aqui, fico com 12x ao quadrado, mais a exponencial de x. Então, é só uma questão de notação diferente, mas o cálculo da derivada é o mesmo para ambos os casos. Então, na aula de hoje, a gente viu um pouquinho sobre regras de derivação, envolvendo soma, produto e quociente. Vimos também algumas notações diferentes para derivada e derivada de ordem superior.
Na próxima aula, a gente vai continuar com o estudo de derivadas. Nos vemos lá. Bons estudos!